Bom, olá, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a história da política industrial, né? Ou como os governos lá atrás, no século XV, XVI, XVII, usaram várias medidas para promover a chamada indústria infante, né? Ou promover as manufaturas. Eu vou discutir dois casos muito interessantes, que são o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, me valendo bastante dos trabalhos do Ha-Joon Chang, que é um economista coreano, professor de Cambridge, e do Eric Heiner também, que a gente usa muito aqui no curso, que é um professor norueguês, que dá aula na Universidade de Tallinn, e tem aquele livro que eu acho muito interessante, que é o Como os Países Ricos Ficaram Ricos e Por que os Pobres Continuam Pobres, né? Então a gente vai usar principalmente esses dois trabalhos, mas na verdade é a fonte da aula de hoje, da discussão de hoje, é uma fonte histórica vasta, né? Desde Adam Smith, mas muito antes do Adam Smith, dos economistas mercantilistas do século XVI, XVII, XVIII, depois eu vou colocar as referências aqui, né? Na verdade, o Ha-Joon e o Eric Heiner, eles organizaram um pouco essa evidência, essa literatura, né? Que é uma literatura gigantesca, né? Bom, e para tratar desse assunto, eu vou explorar dois casos que são, acho que, os mais interessantes, né, e menos conhecidos, ou pelo menos pelos economistas, né, pelos historiadores, são casos bastante conhecidos, né, que são os casos de Estados Unidos e de Inglaterra, né. Estados Unidos e Inglaterra são tidos como países super liberais e que nunca praticaram protecionismo, nem política industrial, nem proteção da indústria infante, mas na verdade eles foram países ferrenhamente protecionistas e praticaram uma política industrial muito forte no início da constituição do país, né? Começando pelos Estados Unidos, o nome mais famoso dos Estados Unidos nesse sentido é o Alexander Hamilton, né? Que é um dos Founding Fathers. Aliás, vou até colocar uma referência interessante de um outro livro aqui que eu li, que é o Founding Brothers, né? Que conta os bastidores da vida dos Founding Fathers, né? Dos detalhes do George Washington, do Alexander Hamilton, e de todas as discussões da época ali da Constituição dos Estados Unidos, né? Da Constituição no sentido de formar o país, né? Mas o Hamilton foi o grande nome de política industrial e de promoção manufatureira nos Estados Unidos, né? Aliás, existe até hoje uma linha de política econômica muito forte nos Estados Unidos que é conhecida como uma linha hamiltoniana, né? Tem um livro mais recente daquele Brad DeLong, que eu vou colocar a referência aqui também, que é, se não me falha a memória, o título do livro é Concrete Economics, alguma coisa assim, que ele resgata toda essa tradição da política econômica e da política industrial nos Estados Unidos, né? Mas o Hamilton certamente é o pai disso, né, nos Estados Unidos, né? Então o Hamilton teve um papel fundamental ali na virada do século XVIII para o XIX, né, em 1780, 1790, no desenho das leis das instituições americanas. Ele, além de ter tido um papel fundamental na questão da unificação da dívida pública americana, né, ele que negociou a transformação das dívidas dos estados numa dívida da União, né, ele acabou criando esse mercado unificado de dívida pública, né, essa era uma proposta-chave do Hamilton, né. Aliás, tem uma coisa curiosa, que a própria localização de Washington em Washington resultou de uma barganha que o Hamilton fez com os estados do Sul, né, porque o Hamilton era ligado a Nova York, estava ali nos Estados do Norte, apesar dele ter nascido no Caribe, né. O Hamilton, vale a pena ler a biografia dele, tem uma trajetória de vida muito interessante, né. Mas a localização de Washington em Washington, e sendo a capital, resultou de uma barganha feita inclusive pelo Hamilton entre os estados do Sul e os estados do Norte, né. Na verdade, o Washington acabou ficando mais para o sul, né? A localização da capital americana acabou se aproximando mais dos estados do sul por conta dessa negociação que o Hamilton conduziu, né? Se afastando inclusive mais de Nova York, de Filadélfia e de Boston, que era o centro mais produtivo, mais relevante ali, especialmente do ponto de vista industrial naquela época, né? Mas uma das plataformas do Hamilton era justamente defender a indústria infante americana, né? O Hamilton era um protecionista ferrenho, né? E um dos textos mais famosos dele, que é o Report on the Manufacturers, que ele submeteu ao Congresso americano e que baseou toda a política econômica, toda a política industrial dele, tratava justamente de como proteger a manufatura americana e como incentivar e estimular a produção manufatureira americana, né? É claro que não foi isso que criou a manufatura americana, já havia um contexto ali. Quem analisa muito bem essa passagem histórica é o Douglass North, né, no livro dele Economia
o crescimento dos Estados Unidos de 1800 a 1850, né? O North mostra como a indústria, a manufatura americana acabou florescendo ali na região de Nova York, de Baltimore, de Filadélfia e de Boston por conta da indústria naval, por conta dos serviços que a indústria naval prestava para o algodão do sul, né? O motor americano daquela época ainda era a plantação de algodão do sul, dos estados do sul, para abastecer os teares da Inglaterra, né? As tecelagens da Inglaterra, né? O motor econômico, a pujança econômica dos Estados Unidos na época vinha dos estados do sul da produção de algodão. Parecido com o Brasil do café, 100 anos depois, né? Mas o Douglas North mostra nesse livro o crescimento econômico dos Estados Unidos, de 1800 até 1850, ele mostra como os estados do norte já começavam a se preparar para esse salto manufatureiro, né? Já tinha ali um embrião da indústria que decorreu fundamentalmente da indústria naval, porque os estados do norte começaram a produzir navios, né, especialmente nessas cidades que eu falei, Baltimore, Nova York, Boston, houve a parte de serviços prestados de transporte para o algodão, e em torno dessa indústria naval começou a surgir pequenas, vamos dizer assim, pequenas indústrias, pequenas manufaturas ali na região dessas colônias mais do norte, né, dos Estados Unidos, né? Então já havia ali já um terreno fértil, né, e o North trata disso de maneira muito interessante, muito clara nesse livro, né? Havia ali já um terreno fértil para esse florescimento da manufatura americana, e o Hamilton, que tinha uma consciência muito clara em relação à importância da manufatura na época, ele desenhou leis, incentivos, tanto de tarifa de proteção quanto de subsídio, etc. e tal, para turbinar e para ampliar essas manufaturas, né? Então, os Estados Unidos segue numa onda muito protecionista nos 1800, até praticamente o final dos anos 1800, né? Até mesmo na guerra de secessão, na guerra civil, em 1860, um dos temas-chave, né, na briga dos estados do norte contra os estados do sul era essa questão da proteção, do protecionismo, das tarifas, né? Havia, claro, o choque principal entre os estados do norte e do sul em relação à escravidão, que foi o tema, vamos dizer assim, fundamental que acabou levando a guerra de secessão, né, a guerra civil americana. Mas não só a questão da escravidão, havia também uma briga sobre tarifas, política tarifária e o que fazer em relação às manufaturas importadas da Inglaterra, né? Os estados do norte tinham uma posição muito mais protecionista. Por quê? Porque eles estavam competindo, as manufaturas do norte ou do nordeste americano estavam competindo com as manufaturas inglesas, enquanto que o sul, os estados mais agrários, eles eram contrários a esse protecionismo, porque isso deixava... me faz lembrar um pouco de América Latina e de Brasil, né, contar essa história hoje. Mas enfim, países do sul e mais agrários, eles eram pró-abertura, vamos dizer assim, abertura comercial, ou eles eram contrários às tarifas, porque eles queriam importar as manufaturas inglesas baratas, né, a um preço baixo, e queriam exportar o algodão para a Inglaterra. Então o conflito entre os estados do norte e do sul, mediado principalmente pelo Lincoln, se dava em torno da questão da escravidão e também em torno das manufaturas e das tarifas, né? Esse é um tema menos lembrado, mas também da maior relevância, né? Havia uma briga importante entre os estados do norte e do sul em relação ao que fazer em relação às tarifas, né? Estou citando isso como exemplo para mostrar como essa questão permeou a história americana ao longo de todo o século XIX, né? Então começa com o Hamilton, que é o grande gestor de política industrial, por assim dizer, né, dos Estados Unidos, o grande protecionista americano, né, mas protecionista com a visão de produzir manufaturas eficientes e relevantes nos Estados Unidos, né. Para o Hamilton estava claro que os Estados Unidos só poderia se desenvolver pela via manufatureira, né. Ao contrário do que muitos imaginam, os Estados Unidos não foi um país liberal. Mesmo se aplica para a economia inglesa, que é tida como o bastião do livre mercado, os grandes defensores do livre mercado, mas quando a gente estuda a história de fato da Inglaterra, a gente vê que nos anos 1400, 1500, 1600, até 1700, a Inglaterra era fortemente protecionista, né? A Inglaterra lutava para ocupar o espaço dos holandeses, principalmente, e os reis ingleses sempre foram muito mercantilistas, protecionistas, né? Eles começaram com medidas mais drásticas, do tipo proibir exportação da lã bruta para os holandeses, porque eles queriam trazer a produção manufatureira de tecidos para o território inglês, né, para o continente inglês. Então, uma das medidas que ficou mais conhecida foi essa de proibir a exportação de lã bruta para
os holandeses, né, que na verdade na época era conhecido como os Países Baixos, né, nem era Holanda, né, mas havia uma tentativa dos ingleses de roubar essa produção manufatureira dos Países Baixos, né, dos Países Baixos, né, então o Ha-Joon Chang e o Reinert e vários outros autores que olharam isso de perto destacam todas essas medidas que os reis ingleses utilizavam, né? Então os reis ingleses foram muito protecionistas no início. Depois, em 1800, eles viraram para uma chave mais liberal, porque daí eles já tinham uma potência manufatureira tão grande, né? Eles já tinham dominado os mercados de manufaturas no mundo, né? Eles já abasteciam todas as colônias e todos os mercados, então não fazia mais sentido para eles usar essas políticas que catapultaram, né, o desenvolvimento da Inglaterra. Então eles viraram a chave e se tornaram liberais e passaram a defender o livre mercado e a abertura irrestrita dos mercados para que eles pudessem vender sem dificuldade os produtos e as manufaturas inglesas, né, tanto para a Ásia quanto para a América Latina. Então houve uma mudança, né, no registro de política econômica inglesa a partir do século XIX, a partir dos 1800, né? Mas o que criou a potência inglesa foi essa proteção da indústria infante, da indústria nascente, especialmente dos tecidos, né? Da indústria de tecidos, né? Tem um livro muito interessante também, chamado Translating Empire, que depois eu vou deixar aqui a referência para vocês, em que o autor mostra como os economistas ingleses tratavam dessa questão ali no século XVII, né? É curioso porque tem um livro de um economista inglês chamado John Carey, que é um pouco na linha do livro do Hamilton, né, que tratava da importância das manufaturas na Inglaterra, e esse livro acabou sendo traduzido depois para o italiano, para o francês e para o alemão, né, por autores mercantilistas importantes dessa época, dos 1700, 1800, né? E ali o John Carey analisa claramente todo o esforço de protecionismo e da questão das manufaturas, a importância das manufaturas na Inglaterra, né? E de como essas manufaturas conquistaram o mundo, né? E como a manufatura inglesa era o motor, vamos dizer assim, da potência inglesa, da economia inglesa, né? Então, são dois casos interessantes, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, que a gente imagina que são países super liberais, né, que sempre defenderam o livre comércio, etc, etc. Mas, na verdade, na origem desses países, houve muita política industrial, muita política tarifária, protecionismo, e depois eles se abriram. Depois que eles se tornaram eficientes e fortes e com economias de escala relevantes, eles se abriram e passaram a defender o livre comércio. Até o título do livro do Ha-Joon Chang ilustra bem esse ponto, né? O título do livro dele, ele tem vários livros, né? Ele ficou muito famoso escrevendo sobre essas coisas, mas um dos livros mais interessantes tem o título de Chutando a Escada, né? Chutando a Escada é uma expressão do List, do economista alemão List, que foi para os Estados Unidos, depois de ter visitado os Estados Unidos e ter visto o que se fazia lá em relação à proteção de manufatura, que ele voltou para a Alemanha e escreveu a obra dele, famosa, né? E ele tinha essa expressão de chutar a escada, né? O que é a ideia da chutar a escada? Depois que o país rico fica rico, depois que ele se desenvolve, depois que ele tem uma manufatura parruda, né? Que ele já conquistou os mercados, já domina as tecnologias, né? Já está numa posição de vantagem, aí ele chuta a escada para que outros países não possam subir na cola e percorrer os mesmos passos que esse país percorreu para se tornar rico, né? Então essa ideia de chutar a escada é que, no primeiro momento, você protege, faz a política industrial, faz o protecionismo, estimula esse surgimento dessas manufaturas, e no segundo momento o país se abre, né? Ele tira as tarifas e promove a abertura comercial em outros países para ele conquistar esses mercados também, né? Ou seja, depois de conquistar o domínio tecnológico e a escala necessária para abastecer todos esses mercados, depois que a economia já amadureceu, por assim dizer, né, depois do ponto em que o sistema manufatureiro já atingiu um grau de maturidade relevante, o país chuta a escada, ou seja, ele se torna liberal. Aliás, é uma coisa muito curiosa olhar para o que está acontecendo hoje na China, na briga da China com os Estados Unidos, né, porque a gente tem o Trump
numa postura bastante protecionista, né, a lá Hamilton, se quiserem, né, é um protecionismo quase a lá Inglaterra do século XVI, XVII e do Hamilton na virada dos 1700 para os 1800. E de outro lado a gente tem a China, né, isso é uma coisa mais surreal que aconteceu, né, a China defendendo o livre comércio, né, então se a gente olha as últimas declarações do presidente chinês e do Trump, é um negócio até meio estarrecedor, porque a China está defendendo o livre comércio, falando, olha, importante que os países tenham livre comércio, que não tenha tarifas, que não tenha proteção, que as patentes sejam respeitadas, enfim, toda essa retórica do livre comércio agora na boca dos chineses, né? Por quê? Porque agora os chineses já estão fortes, estão robustos, têm uma economia gigantesca, têm domínio tecnológico relevante em avião, submarino, carro, barco, computação, enfim, eles já conseguiram escalar essa escada tecnológica, se quiserem, né? Então eles já estão adotando o discurso liberal, enquanto que os Estados Unidos, que ficou um pouco para trás, especialmente na parte das manufaturas de baixa qualidade, acabaram retomando um discurso um pouco mais protecionista, né? Então a gente tem uma inversão de valores, né, que é muito curiosa. A gente tem uma inversão de valores em que a China, que é uma ditadura comunista, está defendendo o livre mercado, e os Estados Unidos, que é uma grande democracia, está defendendo o protecionismo. Por que isso? Não, justamente por conta dessas questões que eu estava explicando, né? A China já conquistou um espaço relevante, já tem o domínio tecnológico e as economias de escala necessárias para ela competir no mundo, então para ela não importa mais a questão do protecionismo, né? Aliás, o protecionismo pode até ser ruim, porque tem o outro lado que a gente vai explorar em mais detalhes na aula de política industrial. O protecionismo, se utilizado em excesso, ele cria ineficiências, né, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Brasil. O Brasil dos anos 80 acabou descambando por uma ineficiência generalizada. Então, esses países usaram o protecionismo, mas souberam se abrir na hora correta e conseguiram se catapultar para o mundo, né? Eles não ficaram dependentes, as manufaturas não ficaram dependentes daquele protecionismo para sobreviver. O protecionismo foi simplesmente uma etapa que ajudou a estimular e a criar essas empresas que depois se tornaram eficientes e conquistaram o mundo, né? Um pouco na linha do que faz a China hoje. Então, o protecionismo, a partir de um certo momento, ele começa a ser contraproducente, né? Ele começa a ser contraproducente porque ele cria reservas de mercado e as empresas ficam ali ineficientes e não avançam e não dão os saltos tecnológicos que elas deveriam dar para conquistar os mercados mundiais, né? Então tem uma dose ótima aí que tem que ser usada, né? E isso está muito bem analisado e muito bem explorado nessa obra, tanto do Hao-Jun Chang quanto do Eric Heiner, que no fundo eles resgatam toda uma tradição de pensamento de economistas mercantilistas do século XVI, XVII, XVIII, da língua italiana, da própria língua inglesa, da própria língua alemã, né, sobre a importância de se estimular as manufaturas, né? Há uma leitura um pouco errada e preconceituosa dos mercantilistas, né, de que eles eram protecionistas pelo protecionismo, tá? A questão não é essa, a questão é a proteção como uma ferramenta de promoção, né, para você criar esse sistema manufatureiro produtivo e eficiente que vai conquistar os mercados mundiais. Não é para ficar protegendo o mercado no sentido de que você tem uma reserva de mercado, as empresas ineficientes vão sobreviver às custas daquela proteção, tá? Porque isso daí obviamente que resulta numa situação de baixa eficiência e de baixa produtividade, tá? Não é esse o caso. A questão é como utilizar a política industrial de maneira pragmática, né, no sentido de construir essa eficiência produtiva, tá? Isso a gente vai olhar em mais detalhe na aula de política industrial, mas nessa aula eu queria só trazer rapidamente esse resumo do pensamento do Hamilton, um pouco dos Estados Unidos e um pouco da Inglaterra, para a gente colocar essa questão em perspectiva histórica. Mas agora a gente vai voltar nas próximas aulas em mais detalhe a discutir as questões teóricas ligadas a isso. Obrigado.